começar com um texto do livro do Chico de Francisco, que pertence ao Clube do Livro, né? E cabe perfeitamente no tema de hoje. O Dr. Carlos Bacelli, querido irmão de ideal e prestimoso amigo, sempre presente ao culto de assistência que o Chico realizava à sombra de um abacateiro, atento e fiel a tudo que o Chico diz, ia anotando as frases que ele pronunciava e depois escrevia os seus maravilhosos artigos. Chico Xavier, à sombra do abacateiro. Às vezes fico pensando quantas coisas importantes se teria perdido não fosse as abençoadas anotações de Bacelli. Um certo dia, o Chico pede para falar alguns minutos. Parece que, percebendo o anseio que cada um vai dizendo: eu gostaria de oferecer-lhes pessoalmente mais tempo. Às vezes, a gente comete a falta de ingratidão sem desejar. Tenho procurado cumprir com os meus deveres para com os espíritos amigos e para com os espíritas amigos. Fala do seu estado de saúde, do tempo reduzido que lhe falta no corpo. Eu me contento com a alegria de vê-los a todos. Gostaria de me sentar com cada um para conversar sobre as nossas tarefas. E pede perdão por estar doente. O Evangelho segundo o Espiritismo, aberto ao acaso, havia trazido para o estudo a meditação o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 18, Bem e mal sofrer. Emmanuel, presente ao culto, pede ao Chico que fale um pouco sobre o tema do Evangelho. Chico então começa a falar. Sua voz suave e mansa vai penetrando os ouvidos dos presentes. À medida que a providência divina determina melhoras para nós, na terra, inventamos aflições. Para cultivar o sono, temos o auxílio do trator. Antes só possuíamos carros de bois. Hoje temos veículos motorizados, encurtando as distâncias. Mas não nos contentamos com os 80 km por hora. Antes andava-se a pé. Hoje a geladeira conserva quase tudo. Antes plantavam-se canteiros. A fala do confronto em que o homem vive e do seu comodismo espiritual. É que precisamos de contentar-nos com o que temos. Estamos ricos sem saber aproveitar a nossa felicidade. Antes, as pessoas idosas desencarnavam conosco. Hoje, as mandamos para os abrigos. Tínhamos um pouco de prosa durante o dia, a oração à noite. Agora inventamos dificuldades e depois vem o complexo de culpa e vamos para os psiquiatras. Se estamos numa fila e a senhora doente nos pede lugar, precisamos ceder. Recordemos-nos da prece padrão para todos os tempos, que é o Pai Nosso, quando Jesus diz: o pão nosso de cada dia. Para que acumular tanto? Existem pessoas que possuem 35 pares de sapato. Onde é que irão arrumar 70 pés? Estamos sofrendo mais por excesso de conforto do que excesso de desconforto. Morre-se muito mais gente de tanto comer e tanto beber do que por falta de comida. A inflação existe porque queremos o que é demais. E conclui: esta é a opinião dos espíritos. Perdoe-me se falei mal, mas se eu falei mal, foi de mim. Conta Bacelli que quando Chico acabou de falar, podia-se ouvir uma mosca voar, tão forte a impressão que deixava em todos os presentes. Chico está coberto de razão. Falou a pura verdade, verdade que nem sempre queremos ouvir. Sim, quando o Espírito silencia, Deus fala nele. Estávamos agora em silêncio e o verbo divino que vibrava nos lábios de Chico ecoava dentro de nós. Obrigado, Tassi. A música, né? Então, a gente começa com esse texto porque o tema é guardai-vos da avareza, do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a mamão. Ou seja, no texto, Chico Xavier dizia: nunca estamos satisfeitos. Hoje sofremos mais por excesso do que pela falta dele. Então, essas palavras nos fazem refletir bastante sobre como estamos levando nossa vida hoje, de fato. Então, foi um texto
que ficou na minha mente o dia todo e eu resolvi trazer de forma improvisada no início dessa apresentação, justamente para que a gente possa começar sempre com a reflexão, certo? Sobre tudo que vamos citar aqui agora à noite e durante o decorrer da nossa apresentação e se der tudo certo durante nossas vidas também. O negócio agora está cheio, né? Bom, servir a Deus é uma mão. Então, primeiramente, a gente precisa saber, entender o que é mamon, né? Então, eu fui fazer uma pequena pesquisa e coloquei. Bom, mamon é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. Na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. A própria palavra é uma transliteração da palavra hebraica mamon, que significa literalmente dinheiro, ou seja, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Como ser, mamon representa o segundo pecado, a avareza, a ganância, também o anticristo, devorador de almas, e um dos 7 príncipes do inferno, que seriam os pecados os pecados capitais, certo? Sua aparência é normalmente relacionada a um nobre de aparência deformada que carrega um grande saco de moedas de ouro e suborna os humanos para obter sua alma. Em outros casos, é visto como uma espécie de pássaro negro, semelhante ao abutre, porém com dentes capazes de estraçalhar as almas humanas que comprara. Ou seja, essa é a descrição do que significa mamon. Ou seja, literalmente significa dinheiro. Porém, existe a descrição que em alguns casos ele é visto como uma divindade, né? E aqui está a representação dele por Pauline de Clancy. Então, nesse texto, a gente verificou que o mamon seria um dos 7 princípios do inferno. Ou seja, esses 7 princípios do inferno seriam os 7 pecados capitais, onde tem aí a gula, a avareza ou ganância, a luxúria, a ira, inveja, a preguiça ou orgulho. Então eu só separei a avareza porque seria o tema que nós estamos a discutir hoje. Sendo que cada um desses cabe uma reflexão e temas para a gente discutir durante horas e horas. Então aí tem a avareza, é o apego excessivo e descontrolado pelos bens materiais e pelo dinheiro. No início do texto tem-se dito, não se pode servir a Deus nem a mamon. Só que na interpretação que eu tive anteriormente, mamon significaria riqueza. E no entanto, não é só riqueza, e sim nosso apego, nosso excesso de conforto, como dizia Chico. Nós hoje sofremos mais por excesso de conforto, então morremos mais por excesso de comida, por excesso de bebidas, do que por falta de comida ou de sede. Né? Como ele já disse na oração, o nosso de cada dia. E ele me ensinou perfeitamente. Tem pessoas que têm 35 pares de sapato, eu conheço uma dentro de casa, que não está aqui hoje para se defender ainda bem. Então onde ela vai achar 70 pés para tantos pares de sapato? Né? Mas é assim que a gente leva. Bom, priorizando e deixando Deus em segundo plano. É considerado o pecado mais tolo por se firmar em possibilidades. Na concepção cristã, a avareza é considerada um dos 7 pecados capitais, pois o avarento prefere os bens materiais ao convívio com Deus, ou seja, o excesso. Sempre que a gente estiver falando sobre avareza, sobre mamon, é o excesso daquilo. Ou seja, o excesso para um bilionário é diferente para um excesso para a minha pessoa, mas é sempre excesso, a depender do ponto de vista e da colocação do termo. Então, se a gente prefere esse excesso e não sabemos distinguir exatamente o que estamos fazendo dele em nossas vidas, isso vai ser prejudicial a gente. Nesse sentido, o pecado da avareza conduz à idolatria, que significa tratar algo que não é Deus como se fosse Deus. Ou seja, a gente idolatra o dinheiro,
certo? A gente idolatra o poder. Então a gente idolatra essas coisas. Consequentemente, essas coisas não são Deus, mas tratamos como tal. Então, essa é a forma correta de se agir? Fica mais um questionamento, né? Então, iniciamos o Evangelho. Dentro do Evangelho, no item 1, a gente tem assim: nenhum servo pode servir a Deus, a dois senhores, desculpa. Porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso com o outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou seja, ele deixa bem claro em Lucas, capítulo 16, o plural no final: as riquezas. Então, esses itens, essas observações que nós temos a fazer, são sempre ponderadas em quê? No nosso dia a dia, ou seja, na nossa família, no nosso bem-estar. Então, se nós antes nos fazíamos percurso a pé ou a cavalo, hoje temos os carros, os aviões que encurtam a distância. Mas nós, quando estamos dentro de um carro, não nos contentamos com os 80 km por hora. Queremos chegar logo, queremos chegar antes, e isso pode nos prejudicar. É o excesso, é a rapidez, é a pressa, sendo que o destino é sempre o mesmo. Você vai chegar. Então tenhamos paciência. E ele continua: então lhe disse um homem da pedra: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Porém Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu a mim juiz ou partidor sobre vós outros? Depois ele disse: guardai-vos e acautelai-vos de toda avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Que fique claro, gente, que a riqueza e a abundância não é pecado, certo? Se você veio com veio afortunado, veio numa família afortunada, ou construiu sua riqueza, dê graças a Deus por tê-la e faça bom proveito dela. Mas não podemos pedir a Deus, de uma certa forma, em oração, que Ele nos dê mais ou nos mostre o caminho. Porque o caminho vai estar sempre na nossa frente. Vai depender de cada um chegar e como utilizar essa fortuna, esse dinheiro. E diante disso, fica uma pergunta: então, se eu sou filho de uma família rica, de uma família abastada, e receber a herança dela, como é que fica esse questionamento? Como é que fica essa herança? Eu estou errado? Eu tenho que me desfazer dessa riqueza? Bom, a questão é: se você tem dinheiro, não é pecado. Se você se desfaz dela, também não é. Mas a forma como você se desfaz, a forma como você dilapida o seu bem, sim, isso pode ser prejudicial a você. Porque nós temos esse bem por algum motivo, algum ideal. E devemos tratar dele, cuidar dele, para que ele dê frutos, sabedorias futuras, né? Então, também no Evangelho, mas lá no capítulo 3 tem uma pergunta que diz o seguinte: o princípio segundo o qual o homem é apenas o depositário da fortuna, de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos descendentes. Ou seja, na pergunta ele era bem claro: o homem é apenas o depositário dessa confiança de Deus. Você vai conseguir com o seu suor, com o seu trabalho, ou dos seus descendentes, ou no caso, né, de herança, por herança. E ele responde: o homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante a vida, porque a execução desse dinheiro está sempre subordinada à vontade de Deus. E pode, quando o quiser, impedir que os descendentes venham gozados. Ou seja, olha que interessante: por mais que esse homem, que é depositário da fé, da confiança de Deus, passe essa riqueza, essa fortuna para os seus descendentes, vai ser gozada pelos seus descendentes? Sim, pode ser. Mas quem vai definir se isso vai ser possível ou não, vai ser o próprio Deus. Porque como ele utilizou como o homem depositário, vai depender da índole e do caráter moral desse homem para a utilização desse dinheiro. E continua:
É por isso que vemos ruírem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. Na mídia aí a gente está ouvindo, né? Um empresário que estava na lista, que hoje a sua fortuna está ruindo. Quem diria que isso podia acontecer? A vontade do homem de conservar a sua fortuna na linha de sua descendência é, portanto, impotente, mas isso não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo recebido, desde que Deus o retirará quando julgar conveniente. Ou seja, todo homem tem o direito de transmitir a sua fortuna para quem desejar, para seus descendentes, situações, sendo que isso vai estar à mercê de Deus quando lhe julgar conveniente. Ou seja, se aquela pessoa que receber essa fortuna não for de índole moral elevada, digamos assim, obviamente ela irá perder, mas não de uma vez. Isso vai ser aos poucos, gradativamente também, ou de uma vez, né? Depende muito da situação. E aí continuamos. Sobre o que ele propôs esta parábola, dizendo: o campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, e ele revolvia dentro de si esses pensamentos, dizendo: que farei, que não tenho onde recolher os meus frutos. Farei isto, disse ele, derrubarei os meus celeiros e farei maiores, e neles recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma minha, tu tens muitos bens em depósito para largos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ou seja, ele diz que acumulou bastante bem, viveu bastante o suficiente e agora ele só vai aproveitar essa riqueza sem fazer nada em prol ao próximo ou a si mesmo. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, que não precisamos sempre fazer algo pelo próximo. É bom, sempre bom, mas isso que fazemos pelo próximo é de coração, ótimo, então é válido. Mas nós temos que fazer primeiro conosco. Então, se a gente passa na rua, encontra um mendigo, um morador de rua, e dá um pedaço de pão, a gente vai ficar agradecido porque ele nos agradeceu. Nós temos que agradecer a esse Espírito que está ali para nos elevar moralmente, porque se não fosse ele, talvez nós não faríamos esse ato de generosidade. Vejam só que é só um pedaço de pão e a gente espera um agradecimento. Na verdade, o agradecimento tem que ser ao contrário. Demos o pão e agradecemos a oportunidade de dar esse pão. Seria a minha riqueza naquele momento esse pão. Então não precisa ser um dinheiro especificamente. Então, esse espírito que está ali, aquela pessoa que está ali sofrendo por algum motivo, ali a nossa sabedoria, está ali para nos evoluir moralmente e espiritualmente. Então nós tínhamos que agradecer a essa pessoa. E geralmente é o contrário, quando a gente faz um ato desse tipo, esperamos o agradecimento. E esse agradecimento, se eu estou esperando, meu ato não foi 100% puro, de coração. Se eu ajudo uma senhora a atravessar uma rua, porque ela está com dificuldade de atravessar, e do outro lado ela não agradece, simplesmente vai embora, eu digo, nem pelo menos um obrigado comigo mesmo, ou com a pessoa que está do meu lado, antes eu não tivesse ajudado essa pessoa a atravessar, para estar cobrando esse obrigado dela. Ou seja, o meu ato em si foi bom aos olhos dos outros, sim, mas internamente, o que ele mudou dentro de mim? O que ele modificou no meu ser? Então, quando a gente ajudar uma pessoa a atravessar uma rua, por que um exemplo tão bobo? Porque é um ato de caridade. Você ajuda uma pessoa a atravessar uma rua, não espere a retribuição dela. Se você chegar no trabalho e der um bom dia e ninguém retribuir, paciência. Paciência. Faça o quê? No outro dia, novamente dê o seu bom dia. Não dê por obrigação. Crie o hábito desse seu bom dia, porque vai ajudar o seu próximo sempre. Um bom dia sempre ajuda as pessoas. Um abraço também. Às vezes um e-mail, hoje já que estamos na tecnologia, ajuda uma pessoa. Então, você acha que aquele e-mail não vai ajudar aquela pessoa, mas vai.
Eu praticamente mudei minha vida essa semana passada por causa de um e-mail que eu recebi de um amigo. Então, assim, faça isso sem querer retribuição. Se você não responder aquele e-mail, a pessoa não fique chateada por não ter respondido, só saiba que ele chegou ao destinatário e que ele pode influenciar ou não aquela pessoa, assim como um bom dia, assim como um pedaço de pão, assim como atravessar uma rua sem maneira. Certo? Então a gente não pode nunca esperar nada em troca daquilo que nós fazemos. Então a gente, quando fizer, ainda por cima agradecer. Atravessou a rua, obrigado, Senhor, por me permitir ajudar a senhora. E assim por diante. Certa feita, uma pessoa, isso é de um filme, Corrente do Bem. Uma pessoa ia passando na paralela e viu dois rapazes empurrando um carro, um Fiorino, e aí percebeu que aquele carro estava sem gasolina. A outra do resto ofereceu um rapaz para ir no posto, aí foi lá, o posto não botava combustível na sacolinha, foi em outro posto mais distante, voltou e deixou lá. No caminho o cara disse assim, cara, muito obrigado, eu estou aqui há muito tempo e ninguém nunca sequer parou. Você parou e me ajudou, muitíssimo obrigado, espero um dia poder retribuir. Aí ele disse, porque assistiu o filme, mas bem legal, retribua o favor a outra pessoa da maneira que você puder, sem esperar muito troca. Ele disse essas palavras. Então ele falou, olhou a pessoa que estava sendo servida, olhou, né? Sim, não esperava essa resposta, ficou assustado e disse, eu farei isso. Se ele fez ou se ele não fez, a gente não sabe. Mas o que foi que o cara queria em vez da gratidão dele? Ajude o próximo. Se você puder ajudar, ajude. Ajude sem querer nada em troca. E assim se torna a corrente do bem. Você ajuda o próximo, o próximo e o próximo, e o próximo vai ajudar o próximo. Isso é continua. Continuando, mas Deus disse a este homem, Nécio, essa noite te virão demandar a tua alma e as coisas que tu ajuntastes. Para quem serão? Assim é o que entesoura para si e não é rico para Deus. Ou seja, essa noite ele ia desencarnar. E a riqueza que ele juntou daquele homem que não sabia o que fazer, que disse para a alma dele, coma, beba e regale-te, aproveite. O que foi que ele aproveitou com isso? O que foi que ele teve de benefício disso? E a riqueza é rico para Deus, a sua riqueza é rico para Deus, seja o que você fez, teve um fim positivo para Deus. Então, para interpretar melhor essa parte da parábola do Evangelho, eu trouxe um pequeno ranho. Eu espero que vocês deem muita risada, mas, acima de tudo, prestem bastante atenção no que vai ser passado, porque é o nosso dia a dia. E não tem tempo para isso. Praia, nem pensar. Estou até o pescoço de trabalho. Só hoje eu tenho 5 reuniões e já estou atrasado para a primeira. Como um marido ausente? O quê? Faz 15 dias que eu não vejo nossos filhos. Mas eu dou tudo o que eles querem. Não, tá, velho. O que é que está te faltando? Fala. Vamos conversar rapidamente que eu estou atrasado para a reunião. Não, você tem tudo que você quer, mulher. Você quer comprar um carro zero, você compra. Você quer trocar de apartamento, você troca. Tem não sei quantos cartões de créditos para gastar com o que você quiser. O que é que está te faltando? Não me vale, eu te compro. É? Amor, carinho, companheiro. Não é feito essa frescura, não. Paciência. Que é isso, meu Deus do céu? Quem é você? Eu sou a morte. O que você está fazendo aqui? Eu vim te buscar. Você está louco? Eu não estou doente nem nada. Isso é o que você pensa. Há quanto tempo não vai ao médico? Há uns 5 anos, sou sadio, um pouco, sei lá.
Você bebe muito, fuma muito, trabalha em excesso, não faz exercício, é com a veia entupida, colesterol alto, conclusão, vai no inferno agora e eu pior. Espera aí, você está querendo dizer que eu vou morrer? Não pode. Mas isso é uma injustiça, viu? Fique você sabendo que para ter uma velhice digna de conforto, eu trabalhei para morrer. Acabou para morrer. Se tivesse economizado energia, cuidar da saúde, podia viver mais uns 30, 40 anos. Não, espera aí. Eu não entendi às vezes. Como é que é seu nome mesmo? Aonde tá morte? Não pode me chamar de morte, né? Só sim. Dona Morte, você sabe que na vida é tudo uma questão de negócio, né? Só não tem jeito a morte, né? Diga, quanto é que você quer para me deixar viver aqui mais 40 anos? Pode falar e eu vou bater o cheque. À vista, 40 anos. Pode falar. Todo bicho olha a mãe dele. Você lascou, meu filho, sabe? Sabe quantas pessoas tem na Terra? Bilhões. Sabe quantas vão estar vivas daqui a 120 anos? Nenhum. Sabe por quê? Eu vou lá. Mas eu vou morrer. Eu vou deixar minhas empresas, meus negócios aqui, a minha família, a minha mulher, tão nova, tão bonita. É fingir, né, rapaz? É falso, hein, rapaz? Já pensou sua mulher feia, enjoada, brincadeira, linguaru? Tá pensando mesmo? O quê? Ela casar com ele e vai fazer dinheiro com o Ricardão. Nem fala uma coisa dessa. Nem fala um negócio desse porque vai me dar um troço. E vai ver, agora. Nem me fala. Sabe o que o Ricardão vai fazer? O quê? Vai levar sua mulher na praia. Não. Calda não. Não. Você já levou sua mulher na boate? Não, claro que não. Ele vai levar. Vai levar sua mulher na sanfona de ouro. Mulher do Zé. Netflix. Sanfona de ouro não. Escuta aqui, por que você se citou comigo, hein? Tem tanto bandido por aí que já morreu, você vem logo pra cima de mim. Eu não sei se você sabe, eu sou empresário, né? Trabalhador, cumpridor dos meus deveres, contribuo com o crescimento desse país, pago os meus impostos em dia. Todo mundo assim. Leva os bandidos que estão por aí que tem demais, me matem, sem mais, deixa em paz. Mas ele tá empurrando os outros, rapaz. Eu vou saber, meu filho. É hoje. É aquele velho ditado, né? Pra morrer, passa pra vida. Isso é tudo filho, né, cara? Ô, senhorita. Eu já vou dar uma pra você, rapaz. Eu já tô uma morte meio cansada já tô querendo pedir aposentadoria. Rapaz, eu já tô pensando em tirar o motoqueiro, nem na minha hora, o motoqueiro não, eu... rapaz. Arruma logo pra me buscar. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, me deixa viver aqui. Eu não tenho mais 20 anos. Você tá louco, rapaz, me tira pra ele lá. Tá bom, 10 anos então. É muito. Chega aqui, pode mais muito negócio, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, me dê 5 anos. 5? Ainda tem 5. 5 dias. 5 dias? Isso pra você repensar a sua vida, ver se valeu a pena ganhar tanto dinheiro, correr tanto, pra não levar nada. Já viu falar que caixão não tem nada? Não vai levar nada. Mas Se vocês que estão me olhando aí, um dia você vai chegar e eu volto. é 5 dias. O que eu vou fazer com 5 dias? 5 dias. Alô? E tal? Sou eu. Vai eu quem? Seu marido. Por que eu estou te ligando? Não, eu fui um pouco grosso com você aquela hora, né? Você me desculpa, me perdoe, tá? São negócios, né? Não, eu fiquei pensando sobre o que você me falou, né? Mas sobre passear.
Então, gente, tem alguma Lindalva aí? Não, né? Eu imagino que não. Bom, é um texto bem humorado, e toda vez que eu assisto eu dou bastante risada, mas reflete o nosso cotidiano. De uma pessoa, no caso aí do sexo masculino, mas de uma pessoa que trabalha muito, esquece dos filhos, esquece no caso da esposa, e só vive com o trabalho, acaba que ela se encarna de uma hora para outra e tudo fica aí. E ele fala, você já ouviu falar que caixão não tem gaveta? Bom, eu sempre ouvi isso no interior, né? Lá na minha terra, sempre dizia, a caixão não tem gaveta. Então, o que adiantou ele fazer tanto? Esse texto, ele reflete o pensamento de Anete Guimarães. Anete Guimarães é uma pesquisadora espírita. Ela diz que as pessoas vivem, nós seres humanos vivemos como se fôssemos, achando que fôssemos imortais. Bom, e quando nos damos conta que não somos imortais, tentamos correr atrás do nosso prejuízo, né? Por vários subterfúgios, ou seja, tentando ludibriar a morte com 20 anos, 10 anos, 5 anos, acabam tendo 5 dias, e tentando correr atrás do prejuízo dentro de um período curto, nesse caso 5 dias, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Então a vida é curta, em 5 dias a gente pode estar morto, infelizmente é assim. Então, se a gente para e pensa, por que a gente vai guardar tanta riqueza? É errado? Não. Mas o que eu vou fazer com ela? De que forma eu estou ganhando essa riqueza? A custa de quê? A custa da minha família? De falta de atenção da minha família? De falta de atenção com meus amigos? De falta de atenção comigo mesmo? Ou seja, há quantos anos você não vai no médico? Há 5 anos. Só. Ou seja, sou forte que nem um porco. Ou seja, há só 5 anos você não se cuida. Chico Xavier dizia que ele provavelmente vai ter que reencarnar, porque ele não cuidou bem do corpo dele nessa encarnação. Ele vai ter que reencarnar para cuidar do corpo. Ou seja, imagine, é o corpo, é o nosso veículo, nossa forma de evolução moral aqui na Terra. Então, fica aí o conselho, né, da morte, né, que já está cansado, quer se aposentar. O conselho de Anete Guimarães, que é, como eu disse, é uma pesquisadora espírita. A gente está vivendo sempre como se fôssemos imortais. E aí, quando percebemos isso, talvez seja tarde demais. Geralmente, na maioria das vezes, é sempre tarde demais. Então, se você tem aquela pendência com seu pai, você precisa ir viajar no outro estado, faça isso. Se você tem aquela pendência com seu irmão, com sua família, com seu amigo, faça isso, resolva. Porque o trabalho dignifica o homem. Mas a forma que você busca esse trabalho só através da riqueza, pode acontecer isso. E foi justamente a parábola que nós vimos agora com Jesus. Chegou um momento, essa noite você vai desencarnar, e aí, sua riqueza, o que vai fazer dela? De quem será? Sua riqueza não é a riqueza de Deus, sua riqueza material, sim sua riqueza espiritual, sua riqueza do coração. Certo, gente? Se falei mal, como disse Xavier, falei de mim mesmo. Então, muito obrigado pela presença de todos. Espero ter contribuído um pouquinho com essa apresentação.